Vamos começar agora com Jimi Hendrix Medeiros, ele é presidente do Conselho Regional de Enfermagem. Boa tarde, Jimi Hendrix. Primeiro, não tenho como não perguntar e fazer a primeira pergunta. Essa homenagem foi feita por seu pai ou por sua mãe? Meu pai, Chico. Que Meu pai boa era homenagem, baterista de uma banda de rock no interior da Bahia, coisa de adolescente. Nada incrível. Jimi Hendrix morreu em 70, eu nasci em 78, e meu pai ainda assim homenageou com o nome do ídolo dele, né? Que maravilha. Que maravilha. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desse movimento aí dos profissionais de enfermagem, o que é que está acontecendo. Teve uma manifestação hoje também. Isso, hoje comemora-se o Dia do Técnico e do Auxiliar de Enfermagem, dia 20. Fizemos uma grande carreata, Chico, a carreata da valorização da enfermagem, onde uma das principais bandeiras que foram levantadas foi o piso salarial da categoria, que é o PL 2564-2020, que ora tramita no Senado, já teve aí as assinaturas dos senadores, provavelmente amanhã deve estar no Colégio dos Líderes, para que isso seja colocado em votação. E essa discussão do piso salarial, mais a redução da carga horária das 30 horas e o conforto digno de enfermagem, são pautas históricas da categoria, que a gente vem já discutindo, debatendo junto aos pares, às casas legislativas, para que isso seja definitivamente aprovado e a categoria de enfermagem possa, sim, além da visibilidade, do reconhecimento que a mesma já tem, reconhecidamente pela própria sociedade, a gente precisa da valorização. A pandemia da Covid-19, Chico, revelou ao mundo a importância do cuidado da enfermagem no enfrentamento da pandemia, pois algumas profissões se debatiam para encontrar alternativas para o tratamento. A enfermagem já estava lá, pronta, preparada para o cuidado, seja na atenção básica, seja na urgência e emergência, nas unidades de terapia intensiva. Então, é uma luta histórica da enfermagem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem dos pedidos é que se diminua a carga horária, a redução aí, né, da jornada. Você acha que no meio da pandemia, com a dificuldade de profissionais, isso não pode ser difícil de se executar? Não. Eu fui até convidado, Chico, a uma audiência no Ministério Público do Trabalho, e o procurador, quando nos convocou, o Conselho Regional de Enfermagem, a pauta foi a falta de profissionais de enfermagem para os hospitais de campanha. E nessa audiência, eu coloquei que não faltam profissionais para o hospital de campanha, o que está faltando é valorização e reconhecimento. As denúncias têm chegado ao Ministério Público do Trabalho de uma carga horária excessiva, porque é inadmissível, por exemplo, um técnico de enfermagem trabalhar 44 horas semanais e receber um salário mínimo. O enfermeiro trabalhar 44 horas semanais e receber aqui uma média no estado da Bahia de 2 salários mínimos. Isso é um trabalho análogo a uma escravidão. Então, a gente precisa repensar, e a gente acredita que as casas legislativas, os políticos podem nos ajudar também a reerguer essas bandeiras. Não vejo nenhuma dificuldade de aprovar uma carga horária de 30 horas, porque o que o Conselho Regional de Enfermagem tem feito com o processo de fiscalização é identificar um subdimensionamento de pessoal, ou seja, estão contratando menos profissionais numa quantidade menor do que a legislação permite. Então, a redução da carga horária seria uma reparação social para a categoria e, claro, seria uma forma também de valorização e dar dignidade a esses profissionais. A gente está conversando com Jimi Hendrix Medeiros, ele é presidente do Conselho Regional de Enfermagem. Jimi, quantos profissionais já morreram de Covid-19? Aqui no Brasil, nós somos a maior força de trabalho. Correspondemos a 50% da força de trabalho, inclusive no Sistema Único de Saúde. Somos 2,5 milhões profissionais no Brasil e 250 profissionais, dados mais recentes, já se afastaram do serviço pelo adoecimento da Covid-19 e estamos chegando a próximo de 1.000 profissionais de enfermagem que já foram a óbito por atuarem na linha de frente dessa grave pandemia Covid-19. Aqui na Bahia, quase 40 profissionais
já foram a óbito, profissionais, em sua maioria, que trabalham nos hospitais de campanha, nos hospitais do Estado, municipais, e que, infelizmente, foram vidas perdidas. Claro que a vacina ela traz um impacto. A gente tem percebido, para os profissionais de enfermagem, que o índice de mortalidade tem caído bastante entre a categoria, e a vacinação ela está respondendo positivamente nessa perspectiva. É importante até destacar que, quando a gente fala de vacinação, isso foi amplamente divulgado, né, em redes sociais, os erros da enfermagem relacionados ao processo de aplicação, ou aplicação errada ou não aplicação. Eu gostaria até de ressaltar que casos raros de erros profissionais não podem manchar a imagem da nossa profissão. Só nesse Tribunal de Ética, Corém, Bahia, temos em torno de 4, 5 casos que estão tramitando de investigação, quer dizer, é muito pouco na totalidade, se a gente considerar aí 142 mil profissionais de enfermagem aqui no estado da Bahia. Jimmy, Daniele falando aqui agora, boa tarde. Olha, você é muito firme, você é muito firme nos seus posicionamentos sobre a valorização da categoria. Por outro lado, o que a gente vê é uma precarização, assim, à luz do dia. Isso é visto por todos, inclusive tivemos denúncias agora há pouco de falta de EPIs, né, dos equipamentos num momento como esse de pandemia, em que é quase que o único recurso em que vão salvá-los naquele momento após a vacina. Queria que você falasse um pouco mais, abrisse mais esse panorama em relação à precarização, à realidade da categoria nesse momento, aqui em Salvador e no Brasil, no geral. Então, a pandemia revelou ao mundo o grau de importância do cuidado da enfermagem, mas também revelou as precárias condições de trabalho a que a categoria estava exposta. No início da pandemia, com a falta dos equipamentos de proteção individual, ou quando esses existiam nos hospitais, eram de baixa qualidade, expondo a categoria ao adoecimento e morte, uma falta de uma remuneração digna para os profissionais de enfermagem, porque é inadmissível você trabalhar 44 horas, Daniele, profissionais que dão plantões de 24 horas, às vezes tem que pegar outro vínculo empregatício para ter uma renda para que possa se sustentar com a sua família, então dão plantões até de 48 horas para que no final do mês receba um salário mínimo. A carga horária excessiva tem sido uma pauta também colocada pela categoria, e a falta de um conforto digno de enfermagem. Tem hospitais, por exemplo, que os profissionais estão aí com 24 horas, com risco até de dobrar pela ausência de profissionais, e que não tem um local de descanso para os profissionais de enfermagem, que tem que passar, às vezes, à noite, madrugadas, sentados em cadeiras ou improvisando com lençóis, colchonetes, cobertores no chão. Isso é inadmissível para uma categoria que é estruturante dos serviços de saúde. Estão sendo pautados aí nossos projetos de lei, né, junto ao Congresso Nacional, e o que tem ocorrido? As organizações médico-hospitalares, os planos de saúde, as empresas terceirizadas, inclusive aqui na Bahia, se manifestando contra o piso salarial dos profissionais de enfermagem. Isso nos envergonha, nos causa indignação, e essas são as bandeiras que nós estamos levantando aí de valorização para a categoria. E caso essas reivindicações que vocês estão fazendo não sejam atendidas, tem uma possibilidade, eu sei que é radical nesse momento por causa, né, da pandemia de Covid-19, mas há uma possibilidade de greve, ainda que seja nos moldes, por exemplo, do Hospital das Clínicas, em que iam se revezando por causa dos estados críticos, mas há uma possibilidade de greve? Exato. Na enfermagem há uma legislação que ampara que, mesmo em estado de greve, a gente tem que manter o efetivo, estou falando pela categoria, não pelo Conselho Regional de Enfermagem, de 30% em serviço. Das entidades representativas, tanto os sindicatos, né, que são responsáveis pelo chamamento dessa greve, não é o Conselho Regional de Enfermagem, a gente não vê ainda esta discussão nas entidades representativas, mas pela categoria que está desmotivada, está adoecida, está com a sua saúde mental comprometida, não é fácil cuidar do outro na complexidade que é a enfermagem e com todo o rigor que é o trabalho da enfermagem, técnicos, enfermeiros, auxiliares, a gente tem percebido que a categoria está reagindo e já começa essa discussão de uma paralisação para a categoria.
Um ponto importante você levantou agora da saúde mental, né? Quem cuida de quem cuida. Vocês têm sido procurados, a categoria tem sido procuradas, amparadas pelo Estado ou pelo município para tratar dessa área da saúde mental dos profissionais? Então, isso é uma outra discussão que a gente está fomentando junto ao poder público, que é o aparato desses profissionais quando busca para alguma necessidade psicológica que afeta a sua saúde mental. A depressão, a ansiedade, o transtorno, o pânico, isso tem sido muito comum na enfermagem, um dado que nos preocupa bastante. O Conselho Regional de Enfermagem, através de suas câmaras técnicas, que são setores específicos que cuidam de algumas questões e temáticas para a profissão, a gente já está aí, sim, no amparo desses profissionais. Existem projetos também já desenvolvidos pela própria categoria, como Cuidando da Enfermagem. Queria até agradecer aos organizadores do projeto que têm abraçado a categoria, que têm dado o direito de escutar o profissional e dado o encaminhamento e um tratamento devido. Mas esse dado do comprometimento da saúde mental é algo que tem chegado bastante aqui ao nosso regional e a gente espera que o poder público, de alguma forma, possa estar acolhendo esse profissional, porque isso é um agravo e isso pode comprometer, inclusive, a qualidade da atenção à saúde. Nesse momento que você fala assim, de valorização, nessa mobilização específica, vocês têm pontos muito claros em relação à remuneração, diminuição de jornada de trabalho no geral, e isso é com o lado do governo. Mas eu queria que você falasse um pouco como a população em geral pode ajudar nessa valorização da categoria. Isso. A gente agradece a toda a população brasileira, baiana, aqui, soteropolitana, pelos aplausos durante a pandemia, porque viu realmente que a enfermagem, 70% da força de trabalho na linha de frente dessa pandemia. A gente agradece os aplausos, a gente agradece por ter nos chamados de heróis, de anjos algumas vezes, mas a gente sabe que isso não permeia o campo da valorização. Então a gente pede à categoria que também faça uma união de forças, de unidade, mobilize as redes sociais, esteja junto com nós profissionais de enfermagem, levantando as bandeiras da categoria, que nesse momento trata-se do piso salarial. Jimmy, muito obrigada. Fica aqui aberto o espaço para esse diálogo. Se vocês tiverem outras reivindicações, muito obrigada. Sucesso na luta de vocês. A gente agradece. Eu queria dizer que hoje a gente finaliza a Semana de Enfermagem, que ela começa dia 12 de maio, que é o Dia do Enfermeiro. Fizemos um ato simbólico na Barra de grande proporção, impacto no Brasil, e 20 de maio, que comemora-se o Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. Mas as nossas atividades não vão durar apenas essa semana, vamos continuar aí durante todo o ano com programação positiva para a valorização da enfermagem. O Corém Bahia está se colocando à disposição da categoria para juntos também levantar essas bandeiras. Obrigado, Daniele, pela oportunidade, pelo espaço da fala, a todos aí do grupo Metrópole. Obrigada. Aí começamos com o Jimi Hendrix Medeiros em relação às reivindicações da categoria dos profissionais de enfermagem.